Olá, muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a este 4º Congresso de Arbitragem na Administração Pública. Este congresso é realizado pela Escola Superior da Advocacia Geral da União, em parceria com a Câmara de Conciliação e Mediação CIESP-FIESP. Nosso próximo painel fala sobre revelação e conflito de interesses. Convidamos para mediar este painel Márcia Ugeri, advogada da União em exercício no Núcleo Especializado em Arbitragem da AGU, mestre em Direito Internacional e Relações Internacionais pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Possui especialização em Integração Econômica e Direito Internacional Fiscal pela Escola de Administração Fazendária, ESAF. Participou de treinamento na área de resolução de conflitos, Theory and Tools of the Harvard Negotiation Project. Convidamos para que também façam parte deste painel Luciano Godoy, advogado e professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Atua como árbitro desde 2012 na CAN-CCBC, Câmara do CIESP-FIESP, Camarb e CCI desde 2020 e desde 2022 é membro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos, o CONJUR da Fiesp. Fábio Peixinho, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Norte-Americano, LLM, pela Regent University, árbitro e mediador em procedimentos perante CCI, CCBC, entre outras instituições. Atuação em resolução de disputas é reconhecido pelos rankings de advogados publicados por Chambers e Partners, Legal 500, Leaders League e Who's Legal. Ricardo Dalmaso, diretor jurídico e executivo em empresas de tecnologia. Mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ex-associado de Pinheiro Neto Advogados em São Paulo, Skadden, Arps, Slate, Meagher e Flom, Nova York. Convidamos também Maria Rita Drummond, vice-presidente jurídica da COSAN S.A. e conselheira da Rumo e da Congás, graduada em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, pós-graduada em Direito Civil pela UERJ e mestre em Direito Internacional pela LSE Londres. Passamos então à coordenação dos trabalhos a Márcia Ugeri. Boa tarde a todos. Gostaria de dizer que é um prazer, uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite, na pessoa da doutora Rita, minha amiga querida, e faço também, gostaria de dizer que estou assim, lisonjeada de compartilhar essa mesa com pessoas, com profissionais tão celebres. O nosso tema é um tema bastante sensível, que é a revelação e conflito de interesses. É um tema caro para arbitragem, mas ao mesmo tempo um tema muito sensível, porque alguma impropriedade no processo de revelação, algum problema que possa ocorrer pode levar a uma nulidade numa sentença arbitral. Nos últimos tempos, a gente tem visto que tivemos algumas decisões judiciais em que houve anulação de algumas sentenças arbitrais, e isso tem chamado muita atenção da mídia, e vai ser objeto também, né, do nosso painel. Bem, o nosso painel vai ter uma formatação diferenciada do painel da manhã. Na verdade, a gente vai fazer um debate, vamos primeiro fazer uma fala de cada panelista, após passamos por um debate, e eu vou abrir também, se vocês me permitirem, os panelistas, abrir também espaço para o público, se quiser fazer alguma pergunta. Vamos começar, então, com a fala do Dr. Luciano Godoy, que já foi qualificado e apresentado pelo mestre, e passo a palavra para o senhor, professora. Digo que estou, assim, gosto muito de dividir, compartilhar a mesa, como compartilhamos num evento passado, e eu passo para o senhor, e após a gente passará para um dos panelistas, e depois vamos passar para os debates, ok? Boa tarde a todos e a todas. Prazer novamente estar no evento da Escola da Advocacia Geral da União e da CAN da Fiesp.
Rapidamente agradeço a minha colega, a doutora Rita Nolasco, organizadora do evento, em nome da Escola da União, também a doutora Márcia, aos membros da Câmara da Fiesp e da Ciesp, e cumprimento meus colegas de mesa, minha querida amiga, doutora Maria Rita Drummond, executiva da COSAN, doutor Ricardo, doutor Fábio, meus colegas. A ideia é que sejamos, vamos dizer, breves nessa primeira intervenção, até para ouvi-los, porque vejo aqui amigos e amigas, pessoas muito qualificadas, procuradores, advogados, pessoas do mundo da arbitragem. E esse tema da revelação do conflito de interesses, que, vamos dizer, debate-se hoje em torno dos árbitros, debate-se também em torno em relação aos experts e peritos, né? Estou em alguns casos onde esse tema também é sensível para experts e peritos. Então, é um tema que envolve a própria, vamos dizer, legitimidade política do Instituto perante a sociedade e a comunidade jurídica, né? Por isso, assim, há tempos eu falo, e é algo que eu não sou alguém que formou-se academicamente na arbitragem, eu sou alguém que vem do direito privado, do direito civil. Mas eu sempre olho de fora a arbitragem, e principalmente as arbitragens do poder público, e tenho uma posição de radicalização em torno da transparência. Acho que nós temos que radicalizar em torno da transparência para dar ao Instituto, aos procedimentos, uma legitimidade social para que a sociedade, a comunidade jurídica, veja nele que aquilo foi algo bem feito, foi sério, e é legítimo que gere os efeitos jurídicos que gera. Então, é o tema do momento, temos aí um grande debate na sociedade em torno de alguns casos, né, que gerou, inclusive, várias matérias de jornal, tanto na mídia especializada quanto nos jornais econômicos. Recentemente foi apresentado um projeto de lei no Congresso, que deve ter uma audiência pública logo, que muda o termo que está na lei de arbitragem, que fala os árbitros podem ser impugnados mediante uma dúvida justificada sobre a sua imparcialidade, e muda esse termo para dúvida mínima, né? É um projeto de lei muito, vamos dizer, muito mal visto pela comunidade da arbitragem. Temos algumas ações anulatórias procedentes e tem, recentemente, um grande fato, que o Partido União Brasil entrou com uma ADPF, que foi recepcionada como uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo faça, achei muito estranho esse pedido, não imagino que o Supremo faça um papel de legislador e dê as diretrizes que deveria ser dado para questões de conflito entre árbitros, advogados, partes, etc. Bem, nós temos hoje, e isso também é de conhecimento de todos aqui, até porque a advocacia da AGU e das procuradorias federais usam nas arbitragens, nós temos hoje uma referência que é a diretrizes da International Bar Association, do IBA Guidelines, né? Que não é feito para o nosso contexto, mas é o que temos, né? E quando olhamos o IBA Guidelines, reflexões que eu já fiz, você percebe que ali há muita experiência de quem confeccionou aquelas diretrizes. Aquilo foi pensado e foi feito por uma realidade de direito americano, direito europeu, mas as pessoas pensaram a respeito, criaram hipóteses, fizeram explicações, né? Então, talvez algum dia nós teremos que fazer algo semelhante, customizado para a nossa realidade, mas não vejo que o Supremo fará isso. Até por mais que eu goste dos nossos ministros, do nosso ministro, tenho grande admiração pelo relator da DPF, que é o ministro Alexandre de Moraes, que é um grande jurista, constitucionalista. Eu não imagino que o ministro Alexandre de Moraes tenha a experiência para fazer diretriz sobre revelações de árbitros numa DPF.
É que o juiz não pode escapar da jurisdição. Pedir, ele vai responder aquilo que lhe pediram, né? Mas é uma DPF muito estranha na sua concepção, né? Quando se lê, a argumentação está bem feita, assim. Todos nós queremos árbitros independentes, imparciais. E todos nós sabemos quem são independentes. Eu não tenho nenhuma relação com as partes, eu sou independente. E todos nós sabemos quando não pode atuar. Mas existe aí um ambiente intermediário, que são dúvidas que têm que ser colocadas as partes, têm que ser colocados os advogados, tem que ser debatido, e eu acho que só vai ser, vamos dizer, afastadas as dúvidas na hora que os tribunais tiverem uma jurisprudência de alguns anos definindo o que pode e o que não pode. Por isso, eu sempre vejo as anulatórias como algo normal dentro do sistema, que os árbitros assimilam, que quem for prejudicado tem o direito de entrar com anulatória, o outro lado vai se defender. Há hoje um risco enorme de quem for o sucumbente pagar um valor razoável de honorário de sucumbência, mas faz parte do sistema e a gente terá um benefício de, depois de alguns anos de debate, ter aí uma jurisprudência sobre o tema, né? Último ponto, né? Que é um ponto que me provocaram pela Advocacia da União, que é um ponto que eu tenho uma dificuldade e uma tranquilidade, né? Eu sou árbitro em alguns casos que a União é parte e esse tema foi debatido e já foi decidido. Então, como a arbitragem é pública, eu tenho a tranquilidade de falar o que foi decidido, porque está lá escrito, todos têm acesso. E uma dificuldade, porque também não posso me aventurar muito, porque tem esses casos em que eu trabalho como árbitro, ou que funciono como árbitro, né? Que é a intervenção anônima da Lei 9.469, que foi criada lá atrás, governo Fernando Henrique, para que os procuradores da União pudessem intervir em casos de relevante interesse econômico. Essa lei ela sempre é muito polêmica, porque não é um interesse jurídico, é um interesse econômico, que eu acho muito bem colocado pela legislação, porque, no final, o interesse das autarquias, das empresas públicas, das empresas de sociedade de economia mista, é um interesse coletivo do ente federal, né? Em resumo, eu sempre olhei isso com uma frase muito, vou dizer assim, chula, né? Vai doer no bolso do contribuinte federal. Então, se a Advocacia da União resolve entrar naquele caso, que entre, né? E nas arbitragens, nesse caso específico que eu trabalho, foi aceito e a União participa ao lado da Procuradoria Federal, que está lá defendendo os interesses da agência, né? De uma agência com natureza de autarquia, né? Eu não vejo, vamos dizer, nenhuma dificuldade quando se olha a Lei 9.469, né? Mas, logicamente, se a União participa, a checagem de conflitos de interesse com árbitros e a checagem de conflito de interesse com peritos também tem que ser em relação à União, porque ela tem uma intervenção que não é como parte, mas, na verdade, acaba tendo uma participação como alguém que está, vamos dizer, ao lado da parte, né? Então, eu gostaria de, até para preservar a legitimidade do sistema e do procedimento, que vamos dizer, que esse conflito de interesses fosse checado. E é um conflito de interesses muito complexo, porque no Brasil, qualquer advogado, ou a grande maioria deles, para sobreviver, precisa ter algum caso contra a União, né? Ou contra alguma autarquia federal, né? E os procuradores foram muito inteligentes de pedirem que os advogados revelassem os casos que têm e que não exigissem um árbitro que não tivesse demandas contra a União, suas autarquias, né? Eu tive que ir lá prestar um relatório de todos os casos do meu escritório, contra a União, com todas as autarquias, explicar o motivo, e acharam que eu poderia funcionar como árbitro a partir daí. Porque realmente se tem questões não só relacionadas à advocacia, mas questões relacionadas a posições dos processos, né? Fica muito estranho o advogado defender como advogado uma situação e depois, como árbitro, ter uma isenção para trabalhar de uma forma ampla, né?
Eu acho que é algo que nós ainda vamos debater por muito tempo e que há um debate relativamente avançado no Judiciário e ainda um debate, vamos dizer, incipiente na Justiça Federal, né? Queria, inclusive, sugerir à doutora Rita Nolasco que nas próximas chamasse os juízes federais. Eu acho que para a AGU é importante que a Justiça Federal venha participar desses debates por conta de eventuais discussões de ações anulatórias. Obrigado. Agradeço pelas explanações, parabenizo. Realmente, na verdade, ainda nós estamos trabalhando com um instituto que não parece mais arbitragem, é um instituto novo, né? E muitos entendimentos estão se consolidando com o tempo e com as nossas experiências de acertos e erros, né? E eu acho que esse processo vai chegar em que nós teremos uma jurisprudência mais consolidada também no judiciário, mas é um processo e a gente tem que ter paciência para trabalhar e para passar por esse processo e não antecipar os fatos, né? Com a mudança da legislação ou com decisões judiciais paralelas. Concordo. Só para deixar o público ciente, o doutor Luciano ele vai ter um compromisso, um novo evento às 13h30, no outro local. Então, ele antecipou já as perguntas que a gente vai fazer no final do evento, e os próximos palestrantes, então, pode fazer uma palestra genérica, assim, com temas genéricos, e depois eu direciono as perguntas, tá bom? Agradeço, doutor Luciano, e agradeço a presença, e sei que foi difícil, só de se dividir, pode ficar o tempo que o senhor quiser, tá bom? Mas já está liberado, a hora que o senhor tiver aqui, fica à vontade. Agora eu passo a palavra para o doutor Fábio. Seguindo a ordem aqui, seguindo a ordem do folder, passo a palavra para o doutor Fábio Peixinho, vai nos falar um pouquinho sobre revelação e conflito de interesse. Obrigado, doutora Márcia. Boa tarde a todas e a todos. Uma alegria estar aqui de novo com vocês. Se eu não me engano, acho que é o terceiro ano que eu consigo estar aqui com vocês e sempre é uma oportunidade muito boa de ver como a atividade da advocacia pública está se desenvolvendo na arbitragem e acho que é um motivo de orgulho para todos os brasileiros ver esse grupo tão seleto e preparado de profissionais fazendo da arbitragem o que ela precisa fazer pela União, enfim, por todos os níveis da administração pública. E antes de colocar a minha rápida exposição, também agradecer aos meus colegas. Acho que teremos hoje, como o professor Luciano já começou, já vai ser difícil seguir no mesmo tom, mas eu quero hoje propor para todos, e agradecendo também o convite que foi feito aqui, a pessoa da doutora Rita Nolasco, propor para todos uma reflexão um pouco diferente daquilo que a gente já ouviu sobre revelação e conflito de interesses, porque, como o professor Luciano bem colocou, é o tema da vez, é o tema que está suscitando cada vez mais discussão, e acredito que um dos papéis que nós temos é tentar encontrar soluções. Eu concordo que a jurisprudência se formar, se consolidar, é essencial, mas a questão é quanto tempo mais de ataque a arbitragem tem que sofrer para que ela possa ser reconhecida. E a questão é que muitas vezes esses ataques não são exclusivamente jurídicos. Então, acho que a preocupação que, acima de tudo, nós da área do direito temos que ter é procurar outras soluções. E aqui, a minha ideia é propor para todos, para uma reflexão sobre se hoje nós trabalhamos na arbitragem com o conceito de uma autorregulação, onde nós mesmos fazemos o controle do dever de revelação, do conflito de interesse, se há como aprimorar isso. E a minha proposta, no final, vai ser uma forma de tentar aprimorar um pouco isso. Mas, para começar, para que todos estejamos aqui na mesma página, se nós formos pegar de onde veio essa ideia da revelação, da análise da impugnação do árbitro, nós estamos trabalhando com um conceito que internacionalmente já é bastante solidificado. Há um teste que é reconhecido em vários países de fazer uma verificação fática da possibilidade de uma parcialidade do árbitro. E a discussão é como fazer esse teste. Internacionalmente, é bastante bem claro que é um teste que se tem que usar como referência um terceiro, e aí já vem aquela grande discussão, mas que terceiro? Um terceiro bem informado, que é razoável, que é capaz de analisar essa questão e decidir com base na análise de todas as circunstâncias. Essa premissa é essencial, porque do que nós vemos hoje em dia é que essa visão de buscar um teste como esse, sendo feito por qualquer pessoa, sem o critério unívoco, acaba gerando pronunciamentos completamente díspares.
Nós podemos ver aqui em São Paulo julgados que nos preocupam porque aplicam o dever de revelação de uma forma muito exacerbada e outros muito mais cautelosos, preocupados em realmente verificar se há uma parcialidade naquele caso concreto. Então, eu trouxe esse primeiro ponto de referência, porque é o ponto de referência que a Corte Permanente de Arbitragem utiliza para casos internacionais, é o critério que a Lei Uncitral, que foi a que inspirou a nossa lei de arbitragem, utilizou, e acredito que ele é, sim, aquele que vai nos guiar para que nós possamos, daí, desenvolver. E, indo nessa linha, a própria lei de arbitragem, no artigo 14, parágrafo 1º, quando trata desse assunto, ela abre realmente a possibilidade da verificação não só da situação de impedimento e suspeição, usando a referência ao Código de Processo Civil, mas também estabelece o dever de revelação. E aqui é a grande questão. Os casos que houve no STJ e que agora estão chegando em São Paulo, algumas questões nós percebemos que há uma preocupação em tratar a posição do árbitro até um nível muito mais exigente do que no judiciário. Essas são as palavras, no caso da Bengô, da ministra Nancy Andrighi, para dizer que, embora o conceito de impedimento e suspeição seja o mesmo, a aplicação para o árbitro é muito mais rigorosa. Mas rigorosa por quê? Como? Onde que nós vamos ter o parâmetro desse rigor? E aí, acho que nós tivemos aí recentemente um daqueles enunciados do Conselho da Justiça Federal, nessa segunda jornada, tratando especificamente do assunto, enunciado número 97, onde ele traz justamente essa inspiração internacional de que tenha que ser um terceiro, que siga certos critérios para poder, analisando todas as circunstâncias, decidir se há uma quebra de parcialidade ou não. Então, nós já conseguimos perceber, pelo menos aqui, uma tentativa de uniformizar, e essa uniformização é importante. Outra tentativa de uniformizar importante, aqui na casa teve a felicidade, a meu ver, de divulgar um digesto das decisões sobre impugnação de árbitro. Elas são muito ricas para nós percebermos, como são as palavras do próprio digesto, a diferença entre o que é o dever de revelação, como ele tem que ser utilizado, de uma forma mais abstrata, tentando entender genericamente a questão, do dever de imparcialidade, como que ele tem que ser analisado no caso concreto. E aí sim, uma análise fática, mais detalhada, tudo mais. Quando nós analisamos o digesto aqui que a Fiesp publicou, nós percebemos claramente uma evolução, no sentido até que o professor Luciano colocou, em tentar usar um outro critério também, que são as IBA Rules, que são diretrizes internacionais, até a própria portaria da AGU reconhece a importância dessas diretrizes internacionais, mas mostrando isso como ela é utilizada aqui nesses julgamentos da impugnação. Tem um julgamento específico que, em 2017, o comitê entendeu que não podia aplicar IBA Rules. Simplesmente disse, não, isso é uma arbitragem doméstica, o que nós vamos aplicar aqui é o Código de Processo Civil para verificar impedimento e suspeição do árbitro. De lá para cá, temos outras decisões, já uma de 2020, onde expressamente se fala, as IBA Rules são aplicáveis, é elas que vão nos guiar, e elas permitem uma análise mais criteriosa e objetiva da questão da revelação. Então, esse caminho que nós estamos fazendo em busca de mais objetividade, ele acaba se aparecendo nessas questões dentro das câmaras, dentro dos exercícios quase de soft law, para procurar definir melhor esse assunto. Olhando aqui o regulamento da casa, também a gente percebe que tem a preocupação de exigir o dever de revelação do árbitro, mas com aquela cautela. Diz expressamente, a falha no dever de revelação pode justificar a impugnação, pode. Então, acho que esse critério também é mais um para nós percebermos. Será que toda falha de revelação justifica a acolhimento da impugnação? Então, todo esse caminho que eu fiz, começando pela lei, passando pelo regulamento, enunciado, permite ver que há um movimento, pelo menos na comunidade arbitral, em buscar solidificar alguns conceitos. E o que a gente vê na jurisprudência? Eu não vou nem tratar do Brasil, porque eu acho que os casos brasileiros a maioria já conhece, mas teve um caso muito recente, não sei se todos souberam, em Paris, no começo desse ano, envolvendo dois árbitros muito reconhecidos, em que um dos árbitros, um deles faleceu, e o outro árbitro foi fazer um tributo, uma homenagem a ele. E nessa homenagem, ele rasgou tantos elogios e mostrou uma proximidade tão grande que isso levou a que fosse anulada a sentença arbitral que esse árbitro deu, no caso que aquele outro árbitro atuava como advogado. E ali a preocupação qual foi? Tentar mostrar que tem um nível de proximidade que tem que ser revelado. E ali não foi. Mas, de novo, qual foi o critério ali? Eles aplicaram as notas da CCI sobre quais são os critérios para revelação. Tudo isso, então, converge, a meu ver, a perceber que
Na arbitragem, nós já temos uma autorregulação bastante eficiente no sentido de procurar detalhar ao máximo critérios objetivos, reduzir o nível de subjetividade dessa análise sobre revelação e critérios para impugnação. A questão agora, assim, como colocar isso de uma forma que proteja a arbitragem, não simplesmente que fique sendo utilizado no âmbito da arbitragem, mas não impedindo ou não ajudando a que as sentenças não sejam impugnadas sem ser de uma forma correta. Então, o que eu tento tentar propor aqui um pouco para vocês é o seguinte: acho que a autorregulação está posta. O que a gente tem de novidade em termos regulatórios é a corregulação. É aquela iniciativa em que, muitas vezes, o grupo que está buscando a autorregulação precisa de um apoio do governo, do Estado, para se tornar aquela autorregulação efetiva. Acredito que, procurando esses caminhos, nós temos uma indicação que, recentemente, se não me engano, em 2021 ou 2022, o CNJ fez uma resolução para estabelecer o tipo de cooperação que há entre arbitragem e judiciário, mostrando ali uma tendência de buscar se inspirar na cooperação jurídica que está prevista no CPC, para tentar também acomodar essa cooperação entre judiciário e arbitragem. Acredito que analisar se o CNJ poderia também, vendo toda essa discussão, da forma como ela está acontecendo hoje no mercado, está gerando dúvidas sobre a sua efetividade, se faz sentido também ele dar força para essas manifestações, seja de comitê de impugnação, seja do regulamento que detalhe melhor as formas os critérios de revelação, até mesmo o formulário que aquele árbitro preenche toda vez no início. Se nós olharmos, cada Câmara tem o seu formulário e traz aquela insegurança, porque a Câmara X pergunta todas as arbitragens que o árbitro tem e pede para detalhar muito mais. A outra tem um formulário de 1,5 páginas. E aí fica aquela dúvida: qual é o critério? Então, acho que ter esse trabalho conjunto pode ser que para o judiciário fique muito mais claro, e acho que aqui a transparência é a palavra-chave, do trabalho que já é feito na arbitragem para evitar situações de conflito de interesse. É um trabalho sério, é um trabalho que mostra-se efetivo e que tem que se dar alguma deferência, por exemplo, às decisões de comitê de impugnação. São decisões bem fundamentadas, bem preparadas, que são por aqueles que as partes escolheram para decidir. Então, a minha ideia, justamente, dentre todas essas discussões, dessas possibilidades que nós vemos hoje sendo discutidas, uma delas seria pensar: será que não é o momento de ter uma corregulação que fortaleça mais essa autorregulação? Porque já é muito claro que existe uma cooperação entre judiciário e arbitragem. Mas, hoje em dia, essa cooperação está um pouco distante, porque se verifica, nessas situações extremas, o judiciário muito preocupado com o caminho da arbitragem. E eu acho que é uma preocupação legítima, como o professor Luciano bem colocou. Isso é salutar, muitas vezes, extirpar as sentenças que têm que ser extirpadas. Mas, ao mesmo tempo, a forma como isso está hoje no Brasil, e eu falo especificamente da experiência brasileira, justifica talvez um caminho um pouco diferente para tentar evitar que se torne cada vez mais agudo. Então, essa era uma ideia que eu queria compartilhar com vocês. Estou aqui ansioso pelas perguntas também e por ouvir meus colegas depois disso. Muito obrigado, gente. Agradeço pela explanação. Realmente é o caminho que nós temos que seguir ainda, talvez um pouco árduo, né? Mas é o caminho para a gente encontrar também soluções. Talvez a corregulação seja uma dessas soluções, que depois eu vou perguntar um pouquinho mais para você como se opera. Vou passar agora, na sequência do nosso folder, a palavra, mas se você me der licença, doutor Ricardo, vou passar para a doutora Maria Rita, que está ao meu lado, tá bom? Então, passaria a palavra para a doutora Maria Rita para fazer uma sua explanação sobre o tema revelação, o tema geral, que é revelação e conflito de interesse. Obrigada, doutora Márcia, obrigada, minha xará, pelo convite. Muito feliz de dividir o painel aqui, doutor Luciano, Fábio, Ricardo. Feliz de estar aqui com vocês. Meu professor está aqui, Adolfo, já olhei, já vi que essa plateia altamente qualificada. E, bom, o tema, como todo mundo disse, falaram tão bem, doutor Luciano, doutor Fábio, é o tema que é o assunto, né? E eu queria trazer um pouco do ponto de vista da parte. O que acontece quando uma discussão que é tão técnica e os arbitralistas estão tão acostumados, sai desse meio
e para, por exemplo, dentro da parte, né? Quando a parte vai discutir o meio de solução das suas controvérsias, quando a gente vai negociar, a empresa vai negociar um grande contrato. O que é essa instabilidade, esse zum, que um executivo, o presidente de uma empresa, lê no jornal e vê tudo isso, ele fala, mas espera aí, será que a gente deveria escolher a arbitragem? Porque está acontecendo tanta coisa, eu não estou entendendo. Mas é isso ou é aquilo? Porque cada dia você lê uma coisa, cada dia é uma decisão, é um viés, então me explica, o que acontece? Existe hoje uma grande insegurança por parte das empresas, principalmente empresas grandes, para escolher a arbitragem. E eu tenho uma preocupação muito grande, como alguém que quis, né, começou, como o doutor Luciano falou, que não começou na arbitragem, eu, na verdade, comecei na arbitragem, depois acabei indo para o direito privado, para o societário, o mercado de capitais. Então, eu tenho um grande amor pela arbitragem, e o que eu sinto é que, às vezes, eu vejo os arbitralistas debatendo, são diversos congressos, diversos seminários no Brasil, fora do Brasil, e estão todos ali dentro do meio, debatendo um assunto, quando do lado de fora está olhando perplexo e falando assim, vocês sabem para onde vocês estão indo? Porque eu tenho aqui um projeto de milhões que vai fazer a diferença. Hoje em dia, os projetos são bilionários. A empresa pode quebrar ou pode virar um outro patamar. E vocês estão decidindo aí como é que isso funciona? O que também hoje acontece? Quando começa uma arbitragem, né, então você fala, olha, para o CEO, enquanto você está decidindo se o seu novo projeto vai ter cláusula compromissória ou não, a gente tem um outro projeto que agora, por exemplo, tem um conflito que precisa ser resolvido. Então, vamos começar a formar o tribunal arbitral. Quanto tempo demora isso? Hoje em dia, muito. Mas a arbitragem não era para ser célere? Era. Mas agora você começa a discussão porque está todo mundo inseguro. O seu advogado está inseguro se ele fez todas as perguntas, começa a discussão. Quem tem que revelar? Ele? Eu tenho que fazer uma diligência? Contrata uma diligência sobre o árbitro? Isso a parte deve fazer ou não deve fazer? Isso vai contra a regra ou não vai? Quem tem esse dever de revelar? Ou será que se eu não contratar uma diligência e for descoberto alguma coisa, eu vou considerado que o advogado não fez o seu papel como deveria? Como se comportam agora as partes? O próprio árbitro não deve estar confortável. Ele falou, o que eu tenho que revelar? Revelar se eu almocei, se eu conheço, se as crianças estudam na mesma escola, se eu faço isso. Então, o que sempre que eu discuto com os executivos, que são, né, acho que nós, advogados, nós gostamos do detalhe, da minúcia, de discutir, de argumentar, trazer todas o tipo de visão sobre o tema. O executivo, ele é muito objetivo, muito no sim ou no não. Não, peraí, tem conflito ou não tem conflito? É independente ou não é independente? Mas a resposta não é clara? Não, não é clara. É lotada de nuances e ela nunca é uma foto, ela é sempre um filme, porque isso tem que permanecer até o final de uma arbitragem que hoje em dia demora 2, 3, 4 anos. Então, esse dever de revelação ser constante também é uma coisa que, às vezes, é esquecida. Você tem que... a situação muda ao longo do processo. Então, hoje, eu sinto que, e às vezes eu me preocupo, que o tema é muito debatido, mas será que o meio arbitral está percebendo que as partes estão inseguras? Que as partes não estão tão confortáveis e que elas estão aguardando uma solução, seja uma autorregulação, seja uma corregulação, mas nós, por exemplo, em empresas, nós percebemos, principalmente a área, hoje em dia, que a gente tem trabalhado muito, diversidade, compliance, e as coisas não são óbvias, as pessoas não pensam como a gente pensa, e elas não têm uma noção de bom senso. Não é totalmente, não é uma coisa que foi Deus distribuiu, olha, igualzinho, todo mundo vai ter o mesmo bom senso. E não é. Então, a educação, criação de políticas, treinamentos, regras claras, direcionamento, é essencial. Hoje em dia é essencial para você ter uma cultura e uma área de respeito, que as pessoas saibam quais são os limites, quais são os princípios. E eu sinto falta, e eu quero muito ouvir os meus colegas, principalmente agora o Ricardo, para quem eu vou passar a palavra em breve, como que a gente faz isso? Como a gente traz um pouquinho mais de estabilidade para o processo, para a parte? Porque
hoje em dia, eu ouvi outro dia de uma arbitralista, ela falou, olha, às vezes acontece que a parte que ganha nem comemora, porque ela fala, é tão instável, eu ganhei aqui uma sentença, não sei o que vai acontecer, se vai aparecer alguma coisa que vai ter uma anulatória. Todo mundo hoje em dia tem medo de ganhar e não levar, porque fica, olha, ganhei, mas olha, eu não sei o que vai acontecer, porque eu não sei se vai ter uma anulatória, não sei se o árbitro esqueceu de falar alguma coisa. Então, acho que esse é um trabalho que nós deveríamos fazer e lutar para que o Instituto não sofra, e ele não sofra uma descrença em função dessa instabilidade toda. Obrigada, parabenizo pelas palavras também. Realmente, essa instabilidade causa uma insegurança grande, mas também é uma forma que o Instituto tem que ter uma forma de controle, né? Então, é complicado, mas de alguma forma vai ter que se achar o equilíbrio de tudo isso, né? E eu acho que esse processo a gente está vivendo agora, a busca desse equilíbrio, né? Passo a palavra para o doutor Ricardo Dalmaso, já foi também apresentado pelo mestre de cerimônia, e quem sabe agora fala um pouquinho sobre essa estabilidade para nós também, doutor Ricardo. Então, querendo que resolva um problema que não dá para resolver. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na casa novamente. Agradeço a professora Rita em especial, os meus colegas que me antecederam. Eu vou começar com um esclarecimento bastante óbvio, que aqui eu não falo em nome da empresa que eu represento. Eu estou aqui, eu imagino, na verdade, por um posicionamento acadêmico que eu tenho sobre esse tema, que eu já escrevi sobre esse tema, minha dissertação de mestrado é sobre esse tema, eu publiquei sobre esse tema, então, por isso, por favor, não tomem as minhas posições como posições corporativas, como posições acadêmicas. Eu gostei muito da dinâmica de ouvir duas pessoas que acho que eu considero e se consideram também arbitralistas, acho que são também civilistas, administrativistas, mas são também arbitralistas, e foi muito interessante também ouvir sobre o ponto de vista da empresa. Acho que a gente precisava... são visões que são, de fato, as duas são relevantes, e eu concordo com você que muitas vezes acho que, me considerando um pouco arbitralista, que a gente esquece um pouco. Então, te ouvir um pouco é bastante útil. A minha fala vai passar pelo seguinte, um pouco do que o professor Peixinho estava dizendo era, apesar de hoje ser um super tema quente hoje no Brasil, o dever de revelação ele é um tema quente na arbitragem internacional há mais de 20 anos. Você tem artigos de mais de 20 anos para trás dizendo que a indicação dos árbitros na arbitragem, de um lado, era para ser um dos maiores elementos, um dos principais elementos da confiança das partes no Instituto, e ele acaba sendo, dependendo de como ele for exercido, ele pode virar o calcanhar de Aquiles da arbitragem. Isso não é uma situação bastante antiga, na verdade. E mundialmente se debate isso, e se debate como dar concretude a um dever bastante genérico, e propositalmente genérico. Acho que uma coisa que também a doutrina fala bastante por que esse dever de revelação ganhou tanta importância? Ele ganha importância pelas diferenças que ele tem com relação ao juiz togado. Minha mulher é psicanalista, ela fala que sempre que você tem um poder de escolha, isso te traz coisas boas e ruins. E a arbitragem não é diferente. Você possibilita as partes que exerçam de algum tipo de escolha, e isso traz uma complexidade diferente. A figura do árbitro e a figura do juiz togado, né, que se fala assim, do juiz estatal, ela é bastante diferente, e uma das principais diferenças tem a ver com as relações que essa figura tem. A comunidade arbitral, que as pessoas falam, no Brasil a comunidade arbitral é muito pequena. Uma série de professores mencionam que a comunidade arbitral ela é pequena em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque é feito com base em escolhas. E as pessoas escolhem quem elas confiam. Então, assim, eu começo já tirando esses mitos, nossa, mas está acontecendo no Brasil. Acontece no mundo, acontece historicamente no mundo inteiro. No Brasil que não está se achando uma solução. É uma discussão também que ocorre no mundo inteiro. Essa discussão sobre os conceitos, né, que a lei de arbitragem brasileira utilizou, de dúvida justificada, ou até os conceitos que vêm de soft law, como terceiro razoável, aos olhos das partes, são todos conceitos que também são intencionalmente conhecidos e são propositalmente abertos. Aqui é uma questão de escolha legislativa, no Brasil e fora dela. A professora
Judith Martins Costa explica muito bem. Ela fala, basicamente, é bem mais complexo isso, mas você tem duas formas de regular. Ou você regula com base em cláusulas gerais e conceitos indeterminados, ou você regula com base em cláusulas, em hipóteses taxativas. Corretamente, a lei de arbitragem, baseada na lei espanhola de 88, baseada na lei da UNCITRAL, escolheu a primeira opção. Então, como que você busca estabilidade? E isso não é uma característica da lei de arbitragem. Quantas cláusulas gerais ou conceitos indeterminados vocês conhecem que vêm do direito civil? O pai de família, o homem médio. E como que se dá concretude para essas cláusulas gerais? Doutrina e jurisprudência. E, evidentemente, tentativas, e às vezes eu concordo com o professor Luciano, advindas de muitas de traduções de common law, de tentativas de soft law. São todas, então, foi a escolha legislativa que o Brasil fez. Foi, trarei conceitos indeterminados e a doutrina, a jurisprudência, tem que trazer concretude para esses casos. Eu gosto que essa discussão ocorra hoje, porque tem artigos da década de 90 que diziam que os árbitros não revelavam porque eles achavam que o dever de revelação nem existia. Muita gente dizia. Hoje todo mundo sabe que ele existe. Acho que a gente está discutindo corretamente, e daí não vou discordar da posição do professor Luciano de que os meios talvez que estão sendo utilizados para buscar esses standards eu também tenho minhas dúvidas. Mas a gente está pelo menos discutindo o tema certo, na hora certa, por todos os pontos que a Maria Rita colocou. O que eu aponto é essa comunidade arbitral que no mundo inteiro existe, ela dá origem, inevitavelmente, a alguns casos específicos de recorrente questionamento. Vou dar 3 exemplos. Muitos, tá? Mas eu vou dar 3 exemplos, que a doutrina internacional menciona. Indicações reiteradas pela mesma parte. Eles chamam de repeat appointment, ou pelo mesmo advogado. Repeat appointments. Que eles chamam de double hatting, que é alguém que é árbitro num caso e é advogado no outro, e essas situações se invertem, ou às vezes são árbitros juntos. E a terceira, issue conflict, todo mundo fala que é temas que já foram tratados em conflitos, em casos anteriores ou em publicações anteriores. E só esses 3 temas que eu mencionei, que podem ter muitos outros, na doutrina internacional tem uma série de julgados e de doutrina defendendo um lado ou outro, defendendo, double hatting é completamente legítimo, não tem nada errado com o double hatting, desde que ele seja revelado. Issue conflict, não tem nenhum problema que eu indique o peixinho como árbitro e ele já tenha se posicionado sobre aquele determinado tema no passado, desde que ele seja revelado. Essas são só, e lógico que vão existir, e acho que é o ponto que a Marita estava colocando, vão existir divergências sobre o posicionamento de cada uma das partes, sobre se pode ou se não pode. Eu vou mencionar um caso que é bastante, para mim, esse caso não é tão recente, ele deve ter mais de 10 anos, mas ele é bem ilustrativo disso. Ele é um caso que é o caso de Devas contra a Índia, de há uns 10 anos, em que havia um caso em que 2 árbitros, e é uma arbitragem de investimento. E por que uma arbitragem de investimento? Porque é onde a maioria dos casos historicamente se tornava público. Hoje, acho que pelas iniciativas que o Peixinho bem colocou, e também que o Luciano colocou na esfera pública, hoje você tem mais acesso a mais casos, mas há 10 anos o que você tinha acesso eram casos públicos. E esse caso era o seguinte, era o presidente e um coárbitro foram impugnados, e eles foram impugnados por conta de posicionamentos anteriores que eles já tinham tomado, em arbitragens anteriores. A partir disso, olha, eu já sei que ele vai ser contra mim. Essa pessoa não é imparcial, porque ela já tomou posicionamentos contrários ao que eu defendo nessa arbitragem. E um dos árbitros, inclusive, tinha publicado um artigo reiterando o posicionamento dele naquele tema. O que aconteceu nesse caso? Nesse caso, o árbitro que já tinha julgado em determinado sentido no passado, foi afastado, não foi afastado, porque assim, ele entendeu desse jeito naquele caso, mas você pode ainda convencê-lo do contrário nesse caso. Mas aquele que publicou um artigo reiterando e dizendo esse é meu posicionamento foi afastado. Por que eu estou mencionando esse caso? Ele é uma boa baliza para o standard internacional, pelos pontos que a Maria já estava colocando. Quem for indicar um árbitro tem que saber que essa pode ser uma possível baliza. O problema, daí trazendo para o nosso do Brasil, é que essas balizas não existem. E elas não existem, e essa é uma posição acadêmica que eu sei que é mais dura, porque historicamente se escolheu não adotar baliza nenhuma.
historicamente, e por isso foi tão legal ouvir o Peixinho dizendo assim, estamos tentando trazer objetividade, porque é um tema que não pode ser subjetivo. Por muito tempo, de muita gente, eu ouvi que esse é um tema de subjetivo por natureza. Eu discordo. O nosso trabalho é trazer objetividade. E para trazer objetividade é com isso, é com doutrina, com jurisprudência, e com as tentativas de soft law. Eu não discordo também do que o professor Luciano colocou, que a transposição dessas guidelines tem que ser cuidadosos. A primeira, em 2004, que elas foram criadas, acho que não tinha nenhum latino-americano envolvido. Em 2014, quando elas foram revisadas, elas tinham 2 pessoas, que acho que foi o Eduardo Damião e eu. Então, assim, eu só acho que é uma boa baliza, como vocês bem colocaram. Eu acho que é uma baliza melhor mesmo do que se viesse do ministro do STF. É o que eu acho, mas também não pode se ter medo do judiciário. Eu acho que uma coisa que vocês colocaram que para mim é muito importante a gente vai ter a tentativa de abuso. Então, o que tem acontecido muito na arbitragem e eu concordo com a Marita, nós estamos num momento em que existirão tentativas de ataques a árbitros e de ataques a sentenças arbitrais. Algumas legítimas e algumas ilegítimas. É fato. Para as legítimas, esses casos têm que ser julgados, decididos, publicados, para definir os estándares. Ponto. Para as ilegítimas, só tem uma solução, que é a sanção de quem agir inadequadamente. Alguém entrou com uma medida abusiva, tanto no judiciário quanto na arbitragem, precisa ter uma condenação nos custos, precisa ter uma condenação de litigância de má-fé. Então, isso é algo que, historicamente, não ocorreu. Então, eu academicamente, sou contrário a qualquer mudança legislativa nesse tema, porque eu acho que nós já temos os instrumentos para atingir a estabilidade que estava sendo buscada. Só que para atingir essa estabilidade, nós temos que focar na conduta de cada um desses atores. Então, na conduta de parte, na conduta de advogado, na conduta de árbitro, e, de fato, enforce as regras que estão ocorrendo hoje. Eu gosto bastante do exemplo que foi dado de se publicar decisões anteriores. Eu sei que essa é uma questão, e eu também louvo a casa por ter esse incentivo. É um tema super controverso, porque as pessoas falam, não, mas se eu publicar as decisões dos comitês, o que vai acontecer, alguém pode descobrir qual é a parte que está... Eu entendo a preocupação, eu entendo, ela é válida. Mas a gente precisa buscar standards. E por essa, na minha opinião, é por essa falta de tentativa de delimitar standards no Brasil nos últimos 4, 5 anos que se chegou onde se chegou. De outras vias, aí corretas, incorretas, políticas, não políticas, é por isso que se chegou onde está. Então, eu acho que é o trabalho de todos os envolvidos, juristas e todo mundo interessado na arbitragem, tentar trazer essa concretude por meio de precedentes e por meio de doutrina e por meio de soft law. Obrigado pela atenção. A gente agradece, muito boa apresentação, excelente. E para corroborar um pouquinho aqui com a sua fala, eu lembrei que eu também concordo que, como a gente colocou, é um processo que faz parte de decisões judiciais e as questões serem levadas até o judiciário até para criar, para que nós tenhamos jurisprudência e tenhamos parâmetros também. E me lembrou um artigo que eu li esses dias e que falava do livro da doutora Salma Lemes, que Arbitragem em Números e Valores. Ela colocou mais ou menos isso, que nós estávamos virando o processo, que as coisas estavam se consolidando e que isso fazia parte desse processo, né? E ela colocou o seguinte, que as impugnações, o percentual das impugnações numa grande Câmara, já das ações dos casos em andamento é 4%. E que os casos em que foi efetivamente acolhido e foi afastado o árbitro é 0,6%. Quer dizer, se você for olhar em proporção, em todos os processos arbitrais que temos em andamento, isso é pouco ainda, né? Isso é pouco, não é muito. Os valores forem reais, são poucos. Então, assim, acho que talvez isso nos deixe mais inseguros, cause essa instabilidade, mas faça parte do processo, né? Vai nos ajudar a consolidar essa matéria de forma mais segura para os futuros processos, ou os processos de andamento e os futuros processos, até para o próprio instituto se consolidar, né?
e se credibilizar no mercado. E agora, como o doutor Luciano nos deu a honra de ficar mais um pouquinho, eu vou também ter a honra de fazer uma perguntinha para o senhor. Se o senhor me permitir, dá tempo ainda ou o senhor já tem que sair? Dá tempo? Então, como a minha pergunta inicial, que era com relação à nossa, a questão da interveniência anômala e nossa posição, né? O senhor já respondeu, eu vou colocar para o senhor uma perguntinha que eu ia fazer para o doutor Fábio, eu vou fazer para o senhor. Como o senhor acha essa questão da corregulação levantada pelo doutor Fábio? Como o senhor acha que pode ser operacionalizar? Como é a sua percepção com isso? Como o senhor vê essa iniciativa e qual a sua percepção de operacionalização e execução dessa corregulação? Bem, obrigado, doutora Márcia. Eu queria já me desculpar com todos que eu vou ter que sair antes de terminar, é uma indelicadeza, mas acabei marcando 2 compromissos ao mesmo tempo, por uma imprudência minha. E antes de falar da corregulação, eu queria falar 3 coisas que eu anotei aqui. Gostei muito de ouvir a todos, Fábio Peixinho, a Rita Dumont, Ricardo Amasso, e aí anotei algumas lembranças de coisas que eu, a partir da fala deles, eu gostaria de comentar, para deixar, vamos dizer, lançar ideias a todos e deixar registrado, né? A primeira é que, no exterior, é muito aceito, e aqui a gente vê com resistência, algo que chama a entrevista do árbitro, né? É um instituto que os americanos e os europeus tratam com naturalidade. Cada vez que me ligam para indicar, eu me sinto totalmente à vontade de falar da minha vida, falar do assunto, saber se eu estou disponível, quero ser árbitro, mas também, se tiver alguma questão, posso esclarecer, logicamente, se não adianta julgamento, mas a pessoa pode me perguntar: você já escreveu alguma coisa sobre isso? Eu lembro bem que eu gostava de um texto do professor Orlando Gomes, que está publicado na revista da Faculdade de Uberlândia, e era dificílimo achar, e eu citava esse texto, ninguém achava, só eu tinha uma cópia, porque ele não estava online, você tinha que ir lá na biblioteca da Faculdade de Uberlândia, achar cópia do texto. Então, assim, você pode ter publicado algo que é na revista dos alunos da escola X, que te pediram aquele texto, você publicou. Então, a entrevista do árbitro, a participação das partes na checagem de conflito, é um ponto muito importante, que a gente fala pouco. As partes têm também uma responsabilidade de levantar pontos para que o próprio árbitro se pronuncie. A segunda questão e aí eu concordo, Ricardo, mas eu não sei responder, é o limite desse stand, né? Não sei se a gente vai conseguir ser tão, vamos dizer, perfeccionista e buscar para ter um limite de concretude disso, né? Sempre vão surgir coisas novas, né? Há 10 anos, ser amigo no Facebook era problema de impedimento, né? Hoje, ninguém mais liga para o Facebook. Passou, né? Hoje vai ser amigo do Instagram, vai ser problemático. E daqui a 5 anos será outra coisa, né? Eu já tive uma arbitragem que eu me recusei a responder, eram 113 perguntas. Tinha perguntas assim: se alguém da minha família, parente por sanguíneo, por... como que chama outro parente? Afinidade, até o 4º grau, tinha ações daquela companhia. Eu teria que perguntar para os meus cunhados se eles têm inveja do mercado financeiro. Aí eu falei: olha, eu desisto, eu não vou responder 113 perguntas, né? Eu contei, eram sempre que vinha um A, um B, um C e até G. Aí 2A, 2B, aí eu contei todas as 103 perguntas, eu não vou responder as 103 perguntas, vocês, por gentileza, escolham outros. E o terceiro ponto, antes de entrar, a gente tem muita preocupação da reputação, né? Os árbitros e a arbitragem vivem da reputação das pessoas, né? E os peritos também, e os advogados também, né? Eu lembro bem uma aula que tive por um período curto, que eu fiquei no sabático na Universidade de Colômbia, que um professor falava: qual a diferença de honorários que um professor, aliás, que o escritório de advocacia cobra e que uma empresa de auditoria cobra para fazer um recurso administrativo tributário? O escritório de advocacia cobra mais. Por quê? Porque ele tem reputação envolvida, né?
Na arbitragem, por que algumas pessoas são tão chamadas e outras são menos chamadas, e algumas são mais chamadas para uns casos de construção, outras são mais chamadas para casos societários, e alguns são mais chamados para casos de propriedade intelectual, porque eles têm reputação envolvida, né? Então, me assusta um pouco esse momento atual, quando, para ganhar um caso e anular uma sentença, eu vou atacar a reputação da pessoa, né? É uma coisa que me gera muita preocupação, porque nós vivemos da reputação, né? Para responder a doutora Márcia, né, eu ainda acredito muito na autorregulação e na soft law e na publicação dos comitês e na transparência que a gente envolva, né? Formar, vamos dizer, consensos dentro do sistema, né? E aí eu sugeri já algumas vezes algo como o STJ fez, e que foi muito bem sucedido quando veio o novo Código Civil, foram as jornadas de direito civil. O que o STJ fez? Chamou advogados, promotores, juízes, juízas, ministros, e debatiu-se cada artigo. O que era aquilo das jornadas? Qual era a ideia? Era antecipar jurisprudência para dar estabilidade ao sistema de coisas que mudaram, né? Então, talvez os nossos eventos, que a gente gosta muito na arbitragem de se encontrar, né? Sentimos muita falta disso na pandemia, a gente tivesse que publicar atas e sumários dos debates, né? E mesmo aprovando, não aprovando, para que pudesse gerar curva de conhecimento para que não estivesse lá naquele momento e para que sejam citados nos casos, né? Eu só vejo esse caminho assim, é a criança que começa a andar e que vai tropeçando para conseguir caminhar e correr um dia. Assim, nós temos que viver esse momento todo e a jurisprudência vai estabilizar isso, só que vai demorar. A gente vai ter que viver a instabilidade há algum tempo, né, Rita? E, por fim, assim, a arbitragem é autonomia da vontade, né? A decisão é na hora do contrato de escolher se elege ou não elege, né? E aí eu ouço muito, assim, partes que não querem mais arbitragem. Faz parte, outras querem, né? E a gente vai vivendo desse jeito. Tem segmentos inteiros que não querem, né? O sistema financeiro é algo refratário no mundo todo, todos sabem disso. Por outro lado, eu não imagino uma obra de construção. Está aqui o doutor Fernando, nós já trabalhamos junto, que é um grande arbitragem de construção. Imagina uma arbitragem de construção de uma hidrelétrica, de uma eólica, de uma linha de transmissão, que você pudesse imaginar que uma decisão judicial seja mais eficiente do que uma arbitragem. Só a arbitragem já demora 4, 5, 8 anos, né? Imagina uma decisão judicial com 3 instâncias, perícias super complexas, né? Em termos de construção, né? Então, obrigado. Desculpa, vou sair agora. Tchau. Ô, Luciano, todo mundo te perdoa porque você revelou a sua indisponibilidade, né? O dever de revelação foi aceito. Obrigada, doutor Luciano. Dando continuidade, então, ao nosso painel, eu vou dirigir agora, se me permitir, vou passar para o lado de cá, e dirigir para a doutora Maria Rita um questionamento. As companhias abertas estão sujeitas a regras de governança corporativa pautadas por princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade para com o mercado acionário, bancário e regulador, dentre outros. A minha questão é, na sua visão, como os princípios de governança corporativa e a tendência por mais transparência corporativa impactam o debate sobre o dever de revelação? Obrigada, doutora Márcia. Acho que só antes de responder, só um ponto que o doutor Luciano falou, da indicação, por que alguns árbitros são repetidamente indicados. Eu acho que os escritórios têm um papel muito grande nisso, de indicarem sempre os mesmos nomes,
E aí é uma pauta que, para mim, é muito importante, eu brigo muito com os escritórios, que são geralmente sempre os mesmos nomes, são homens mais velhos, que todos se conhecem e tudo isso. Então, eu falo sempre, e as mulheres? E pessoas mais jovens, e arbitralistas que são mais jovens, mas que têm aí mestrado, doutorado, e uma carreira que começaram cedo. Então, fica também esse alerta, que às vezes acho que não é também só a reputação, dizendo, bom, eu tenho que um cabelo branco aqui, que, digamos, seria uma escolha mais segura. Quando um não é necessariamente, dois, fica um meio em que tem poucos, que tem muitos casos, e muitos que estão ali tentando, e muitas arbitralistas, né, são diversas arbitralistas, eu conheço várias, assim, excelentes, que não conseguem tanto espaço, que não conseguem entrar. O meio é, de fato, pequeno no mundo inteiro, é um meio de muita confiança, mas ainda é um meio que precisa receber mais mulheres e ter mais mulheres ali mais diversidade entre as raças, etnias e idades. Bom, Como em outros nichos também, né, doutora? todos os... É uma luta constante em todos os meios. Mas, em relação à pergunta, as companhias abertas, e assim, são grandes contratantes, acho que muitas das empresas, muitos dos casos que a gente vê nos jornais e casos grandes são de companhias abertas. As companhias abertas, nos últimos 10, 15 anos, passaram a submeter regras, estão submetidas a regras muito claras de governança e de transparência. Então, essa evolução, quando na primeira vez os Estados Unidos começou a falar, bom, você tem que fazer como se fosse um prospecto constante, atualizado constantemente, que é o 20F, e no Brasil veio o formulário de referência, foi um choque, as empresas falaram, não tenho como falar isso, informações muito importantes, confidenciais, não tem como revelar isso. E começou, né, foi crescendo, hoje são 400 páginas, em que tem uma radiografia de todas as áreas das companhias. E no início todo mundo achava, não tem como. E uma coisa que eu trabalho muito, e sou muito ligada a isso, é a composição de conselho. Como é que você escolhe um conselheiro para uma companhia? E eu acredito que guardam diversas semelhanças de como você escolhe um árbitro. Porque é um cargo de confiança, né? É um cargo que exige uma disponibilidade, é personalíssimo, não posso contratar um conselheiro que está em 20 companhias, ele tem um escritório com 30 assessores, liga para o meu assessor, você é da empresa qual? Liga aqui para o meu assessor que é de energia, esse meu outro assessor é de construção. Não, contratei né, você. Então, essa questão da indelegabilidade tem que ser levada em conta. E o que começou a acontecer no mundo inteiro? Os investidores falavam, eu estou dando meu dinheiro aqui para essa companhia, vamos escolher, então, uma pessoa que vai ser esse conselheiro que vai supervisionar, ele tem um mandato, ele tem um prazo. Quais são as regras de escolha desse conselho? Isso vem evoluindo. Então, é totalmente soft law, é totalmente autorregulação. E o que foi acontecendo? Várias casas, grandes casas, que têm trilhões de dólares, por exemplo, o BlackRock, começaram a publicar. Olha, esse aqui é meu guia de boa governança. Esse aqui é meu guia, olha, um conselheiro, e começou-se a discutir. Como é que é a questão da independência do conselheiro? O que faz com que ele não seja independente? Você passou a ter um corpo de regras, aí outro grande investidor publicava meio parecido, ajustava um ponto e outro, e os anos foram passando, a vivência foi acontecendo, e aquilo foi se moldando, e ninguém hoje tem dúvidas. Então, começou a se discutir, por exemplo, disponibilidade. Como é que uma pessoa pode ter 10 conselhos? O que eles começaram a dizer? Olha, acima de 5 conselhos, e aí começaram a colocar uns níveis, eu já acho que você não pode mais pegar um outro conselho. E aí, o que eles começaram a fazer? Para não ter uma regra também tão fechada, você até pode, mas esclareça por que você tem essa capacidade. Porque é uma empresa menor, essa é uma holding, essa é uma empresa operacional. Então, tudo é transparência, tudo é explicação. Então, eu falo, olha, eu estou me candidatando a essa companhia, vai ser o meu 6º conselho, mas note que eu consigo dar conta por isso, 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 aquilo. Então, você tem total transparência na hora de votar. Você sabe, eu vou escolher essa pessoa, eu já sei o que ela faz, eu já sei o que ela tem. Ela explica, olha, meu tio, meu cunhado
tem ação da empresa tal, você já tem tudo ali. Então, eu realmente acredito que o meio arbitral poderia beber um pouco dessa fonte, estudar um pouco e pensar o que poderia trazer dessa experiência para a arbitragem. Porque tem uma questão, né, e eu ouvindo muito vocês, né, e muito que o Ricardo falou, bom, na verdade foi o Fábio que falou da publicação do repertório do Digesto aqui. Como é importante você ler o que aconteceu para que você possa orientar o que você estava falando. Como é que você sabe o que aconteceu? Como é que você tira um standard? Então, a arbitragem não ser pública é um grande incômodo que eu tenho. Eu já discuti muito isso com as companhias. Tem umas que falam, não, de jeito nenhum. Por que de jeito nenhum? Você também era de jeito nenhum no formulário de referência, também era de jeito nenhum no CAD, quando o CAD tem coisa mais sensível para uma companhia do que uma discussão de concorrência. As decisões do CAD, elas são extremamente, tarjado, obviamente, algumas questões são confidenciais, mas o resto é uma jurisprudência riquíssima, super importante. E a arbitragem eu também acho engraçado, que todos ficam de jeito nenhum. Esse meu caso é muito sensível. Não pensa 2 vezes na hora de entrar com uma anulatória em que está tudo anexo. Eu não consigo entender, porque vários dos colegas que eu converso falam, não, né, publica, entra com a anulatória, está tudo lá, aí nesse momento não é uma questão. Eu acho que existe como uma ponderação, né? Qual é o bem maior aqui que está sendo tutelado? É o sigilo individual ou a segurança jurídica, o bem do Instituto, a preservação do Instituto? Então, acredito que o mercado de capitais pode fornecer esse alento, vai tudo ser público. Eu não acredito, conversei aqui já antes eu não acredito que no futuro, com o mundo ESG, né, que eu acho que essa parte até da diversidade, de você ter maior representatividade racial também, e de governança, que seja possível que a arbitragem permaneça confidencial para o futuro. Eu realmente não acredito. E eu brinco que vai ser, daqui a uns anos, nossos filhos, ou, né, quem vier assim depois, vai olhar e vai falar assim, nossa, imagina, na época da minha avó, se fumava no avião. Aí outra vai falar, e na época da minha mãe, que a arbitragem era confidencial? Vai falar, nossa. Obrigada. Bom, agora retornando para o lado direito, dirijo um questionamento para o senhor, doutor Fábio Peitinho. Mais ou menos, o tema já conversou um pouquinho aqui, mas vou fazer um direcionamento bem, digamos assim, especificamente sobre esse tema, quero ver a sua percepção. No dia 11 de agosto de 2020, a primeira Câmara reservada ao Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu anular sentença arbitral em razão de suposta violação do dever de revelação do árbitro presidente. É o caso Fazon, o famoso caso Fazon. O acórdão do caso Fazon parece estabelecer um nexo causal direto e necessário entre a falha do dever de revelação e a parcialidade ou suspeição do árbitro. Ele não faz uma análise sobre o caso, não faz uma análise sobre o caso especificamente de suspeição e parcialidade. Qual é a sua percepção sobre esse caso e sobre essa decisão? Primeiro, obrigado pela pergunta. Acredito que esse caso, até dentro da fundamentação do acordo a gente percebe isso, ele foi muito um momento que veio na onda do caso Abengoa, que foi um caso que já trouxe muitas questões aqui no Brasil, em termos de o critério para se avaliar ali a falha de revelação no caso Abengoa no STJ. Exato, mas acho que esse é o ponto de dar no STJ uma relevância tão grande, e ali acho que o STJ ainda foi além, porque tentou estabelecer um critério diferente para avaliar a quebra da imparcialidade do árbitro, diferente da sede, porque havia um caso julgado já em Nova York, onde era a sede da arbitragem, afastando o pleito de anulação, porque considerava que aquela falha de revelação concretamente não tinha gerado nenhum tipo de vício. Então, essa análise que você colocou na Abengoa, houve em Nova York, dizendo não houve concretamente demonstração de que isso gerou uma falha. O que acontece? O acórdão aqui na Abengoa, no Brasil, ele já se distancia dessa análise
e tenta enfatizar essa questão do dever de revelação como sendo algo que se analisa a priori, no sentido de, se a priori já era relevante ter revelado, se você não revelar, isso já seria por si só motivo para impugnar. Que é o que a gente percebe no caso Fazon, mas o interessante ali é que, de novo, eles gastam muitas linhas para explicar a forma como essa falha de revelação era grave, no sentido de mostrar que era um fato anterior, que era um fato relevante para a outra parte saber, porque basicamente o árbitro teria sido nomeado em outro procedimento, possivelmente com um tema relacionado, e que o ponto do desembargador, acima de tudo, embora seja um caso de suspeição, e ele toma o cuidado de falar, é um caso de suspeição, não é um impedimento, que é aquela questão objetiva, fácil, mas é um caso de suspeição, é uma caso de suspeição tão relevante que ele deveria ter relevado. Aí, como é revelado? E como é que, de novo, caímos no subjetivismo? Ali, mas no final, a gente percebe que ainda assim devia estar de alguma forma incomodando o jogador, porque ele tenta estabelecer um prejuízo concreto, porque ele diz que não foi respondida uma pergunta que tinha sido feita durante a instrução do processo arbitral. Então, ele tentou identificar um caso concreto. Eu acho que no que nós vemos nos julgados de lá para cá, é sempre uma preocupação tentar demonstrar que há um impacto no caso concreto. Mas, de outro lado, há o receio de que tenha-se uma nova decisão na mesma linha, porque a mera falha do dever de revelar venha causar dúvida. Isso já foi discutido também fora do Brasil, precedente da Inglaterra, mas eu acho que aqui no Brasil o que falta para nós, eu vou voltar um pouquinho na questão da corregulação, que nós estarmos dispostos a dar o devido valor a todo o esforço que as câmaras fazem, a soft law traz, as decisões dos comitês de impugnação têm, e dar um passo adiante. Quando eu falei de corregulação, qual que é a ideia prática disso? Já antecipando o que você tinha colocado para mim, que era uma pergunta. A gente precisa encontrar alguma forma do governo dar uma sinalização, seja para o próprio judiciário, seja para o mercado em geral, que é uma Câmara que aplica, desde o início, um formulário que faz a pergunta para os árbitros, que dá oportunidade para as partes, que tem um comitê de impugnação, que o comitê é formado por árbitros experimentados, que é uma decisão colegiada, que você explicar tudo o que é feito e estabelecer isso como o CNJ, por exemplo, faz em resoluções, que é estabelecer diretrizes, isso permite, para quem for analisar a decisão que vem daquela Câmara, quase que um selo para dizer assim, olha, essa foi uma Câmara que tomou cuidado com isso. Isso é garantia de que vai ser válido? Não é garantia, mas com certeza traz até para o árbitro mais tranquilidade, porque hoje é uma realidade, tá? Tem pessoas que estão repensando se querem ser árbitros, porque dependendo do caso, é melhor não ser, porque você vai ser primeira página do jornal se você fizer uma coisa diferente. E é o que o doutor Luciano colocou, acabou a reputação, quem vai querer indicar? Então, óbvio, de novo, é importante que tenha essa transparência, que se saiba o que está acontecendo, mas não a ponto de isso virar o mais importante do que a própria responsabilidade de julgar. A pessoa está assumindo a responsabilidade de julgar. O que a gente vê hoje? Os termos de arbitragem estão vindo, não sei se já repararam agora, algumas câmaras colocam assim, as partes basicamente dão uma indenidade para os árbitros. Indenidade no seguinte sentido, não vão reclamar deles, e se eles forem reclamados, elas vão indenizar. Olha onde a gente chegou, tamanha a preocupação com que os árbitros estão sendo demandados. Então, então voltando, eu acredito que, do ponto de vista dessa decisão no caso Fazon, o que a gente vê no TJ de São Paulo são decisões em vários sentidos. Eu acho que ela não criou uma posição já definitiva, acho que ainda tem muita discussão acontecendo, e eu acredito que o mais correto seria não ficar simplesmente com a questão de falhou o dever de revelar, se considera impugnado o árbitro. Acho que a redação do regimento aqui é muito feliz de dizer que pode, realmente pode, mas não é a única questão. Perfeito. No caso, eles colocam, inclusive, que a falta de revelação seria uma falha do comportamento do árbitro e isso geraria uma quebra de confiança automática. Né? É complicado. Agora, nosso tempo está quase esgotando, então vamos ao nosso último questionamento para o doutor Ricardo. Voltando à questão da ação no STF. Eu vou ler assim para contextualizar o público o que está acontecendo com essa ação, e daí eu quero uma explanação, a sua percepção com relação a essa ação. O Partido União Brasil acionou o Supremo Tribunal Federal para questionar a interpretação a ser conferida ao artigo 14 da Lei de Arbitragem.
A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi conhecida como ação direta de inconstitucionalidade pelo ministro Alexandre de Moraes. O partido alega que o Poder Judiciário, no âmbito das ações anulatórias e sentenças arbitrais, não tem conseguido harmonizar a jurisprudência acerca dos critérios que deveriam informar o dever de revelação previsto no artigo 14, e, por conseguinte, a sua correta interpretação e aplicação nos casos em andamento. Segundo a União Brasil, dentre os principais pontos controvertidos, as decisões judiciais têm tido dificuldade de definir com exatidão, com precisão e de forma apropriada o seguinte: a extensão e profundidade do conceito do dever de revelação, o escopo e definição da dúvida justificada e sua perspectiva, a não taxatividade das regras do CPC de suspeição e impedimento, para o exame de adequação dos árbitros indicados ao ordenamento jurídico brasileiro, a não aplicação automática das assim chamadas soft law e o momento adequado para suscitar-se os impedimentos e suspeição em via judicial. Agora eu passo a palavra para você, Ricardo, para você nos dar uma visão geral sobre essa ação e sua percepção. Que bucha. Eu vou dizer o seguinte, eu tenho dúvidas, como processualista, de que a via da DPF era a via correta para isso. Acho que provavelmente não era, mas se chegou lá. Eu acho que é uma boa oportunidade para que muitos dos conceitos que a gente tem discutido aqui, eles sejam pelo menos apresentados. Acho que o Peixe mencionou muito bem, a primeira vez que eu atingiu o STJ foi no caso da Bengoa. E o caso da Bengoa, ele foi bastante genérico com relação, por exemplo, a isso que estava sendo explicado de qual é o standard para você, de fato, afastar um árbitro ou você anular uma sentença. Porque são coisas muito diferentes. Uma coisa é o standard do dever de revelação, ou seja, qual a extensão dele? O que eu tenho que revelar, o que eu não tenho que revelar e o que eu não preciso revelar. Esse é um conceito, é uma extensão, e ele é desse tamanho. Depois, o que pode levar ao afastamento do árbitro ou à anulação da sentença é um standard completamente diferente. Ele é um standard mais restrito. Eu discordo dos posicionamentos que dizem o seguinte: nunca uma falta de revelação vai levar a uma anulação. Eu concordo com o que vocês estavam dizendo, que não pode ser algo automático, do tipo, violou o dever de revelação, se anula. Mas a gente tem que dar algum peso, sim, para a importância do fato que não foi revelado. Mas essa vai ser, talvez, a oportunidade no âmbito da STF de delimitar bem esses conceitos. Então, acho que o momento é bom para que todo mundo que é interessado nesse tema agora, todas as entidades interessadas, apresentem o seu posicionamento e expliquem, acho que como o Peixinho estava dizendo, tudo o que é feito. Eu vou reiterar o meu posicionamento um pouco controverso anterior, que se deixou chegar aqui porque não se fez isso antes. Eu sei que você não vai gostar que eu falei isso, Peixinho, mas eu vou falar. Eu acho que poderia ter se feito isso antes, e eu acho que houve muita reticência de muita gente de se fazer isso antes. Agora vai ter que se fazer agora, vai ter que se fazer nesse momento. Eu sou um otimista por natureza e acho que vai ser um bom momento para se mostrar, como estava se colocando nesse painel, que a arbitragem é um meio legítimo, é um instrumento legítimo, que a forma que ela foi desenhada na lei de arbitragem, ela está correta, então não exige uma alteração legislativa, e que tudo que poderia vir no âmbito dessa ação são diretrizes. Olha, realmente, qual é a função de cada um desses agentes? Então, olha, Câmara, você tem que realmente, como exemplo, você deu um exemplo, mas tem uma série de exemplos de condutas da Câmara para tentar preservar a legitimidade da arbitragem. Qual é o dever? Acho que um exemplo que foi mencionado aqui. Todo mundo que é bastante controvertido. De quem é o dever de investigação? Né? Ele é da parte, ele é do advogado, até onde ele vai? Existem standards para tentar chegar nisso. Muita gente defendia no passado, não, eu árbitro, não tenho que revelar a parte que investigue. E a parte falava, não, mas é melhor o árbitro indicado que eu ficar gastando dinheiro contratando que nem a Marita estava dizendo. É um momento de se tentar fixar esses standards, porque o fato a arbitragem é um meio legítimo, é um instrumento legítimo. Eu concordo com o que estava sendo dito pelo professor Luciano também, de que as pessoas que chegaram lá, que são indicadas reiteradamente, foram por sua reputação, pela sua expertise e pela sua competência.
Só que isso tem que ser, e eu concordo que muitas vezes, em alguns casos que atingem lá os headlines, são casos muitas vezes injustos contra muitas dessas pessoas, e que a gente precisa lutar contra isso sem sombra de dúvida. Mas para lutar contra isso, a gente precisa demonstrar como o Instituto funciona no seu estado ótimo. E às vezes isso não acontece. E não acontece também pelo motivo que a Maria Rita colocou, que não se falava sobre isso. Não se fala sobre como árbitros são indicados, como árbitros são afastados, em que circunstâncias. E acho que vai ser um momento mesmo de muita exposição para o Instituto. Eu não somente vejo como algo ruim, mas acho que traz uma apreensão para todo mundo do que pode sair daí. Mas eu sou um otimista por natureza e acho que, explicados todos esses conceitos adequadamente, acho que tem de tudo para a arbitragem sair fortalecida e não impactada. Acho que vai ser um caso que eu espero, saia algum tipo de decisão que legitime todos os procedimentos válidos e afaste aqueles em que, de fato, há algum tipo que houve algum tipo de equívoco. Porque aqui, e eu vou terminar com essa fala, a gente precisa lembrar que a arbitragem ela é feita de seres humanos e as pessoas falham. As pessoas erram no dever de revelação, inclusive. Sempre que essa falha no dever de revelação vai ter que ter uma consequência processual, civil ou criminal? Evidentemente que não é. Evidentemente que as falhas terão consequências conforme a lei prevê. Só que a gente está mudando um cenário em que não acontecia nada com essas falhas. Não acontecia nada. E agora, pelo menos, está se discutindo de, tudo bem, quais devem ser as consequências de fato nesses casos, mas preservando, eu vou repetir, a reputação e a competência daquele. Não se pretende, e eu concordo, mesmo no discurso de diversidade que a Maria Rita estava colocando, que eu acho que é muito importante, e eu vou contar uma anedota para terminar. Há mais ou menos uns 10 anos, a gente estava no ICA, em Miami, e estava um painel sobre diversidade. E estava todo mundo falando sobre como aumentar a diversidade dos painéis. E acho que o seu exemplo foi muito legal, de conselho de administração. E muita gente falou assim, olha, a gente deveria olhar mais para... Não existem só homens brancos acima dos 60 anos, cabelo branco, que saibam desse tema. E certamente existe, e naquele caso, como era no ambiente internacional, se falava muito dos europeus, e europeu. Existem asiáticos, latino-americanos, mulheres, todo tipo de raça. E daí, foi muito curioso que depois que todo mundo falou, teve uma primeira pergunta de um senhor na primeira fileira, como esse senhor aqui. E ele levantou a mão e falou assim, eu queria dizer que eu estou muito incomodado com esse painel. Eu lutei muito para chegar onde eu cheguei, e vocês estão tirando tudo que eu lutei para chegar e para ser indicado como árbitro. E por que eu lembro dessa anedota? Porque a ideia desses debates como esse não é para tirar, evidentemente, a importância e a reputação das pessoas que merecem todo o conhecimento e merecem a indicação reiterada. As pessoas merecem ter a sua indicação reiterada e merecem fazer parte da comunidade arbitral. A reflexão tem que ser feita se todas essas escolhas são legítimas, e eu concordo que elas são, nos exemplos que eu dei, de double hatting, de repeat appointment, se tudo isso é legítimo, voltando para o ponto da Maria Rita, qual que é o problema de que isso seja refletido para a sociedade? Qual que é o problema de que isso seja explicado, seja revelado e tido? Não, eu como sociedade concordo que essa é uma dinâmica válida. Então, vou terminar com essa fala otimista e esclarecendo que a ideia não é realmente tirar... porque eu já vi esse argumento de algumas pessoas. Vocês estão tirando da arbitragem a principal parte, que é a competência e expertise de determinadas pessoas. Desculpa, não é isso que essa discussão está fazendo. Essa discussão está realmente fazendo com que se busque essa expertise, essa competência, alinhado com os deveres de imparcialidade, independência e revelação. E é assim que eu penso. Obrigado pela atenção. Bem, com a fala do Dr. Ricardo e com o avançar da hora, não vamos poder abrir as perguntas para o público, mas conseguimos fechar, né, a nossa formatação inicial, fechar com todas as perguntas. Agradeço muito a participação e a contribuição dos nossos painelistas
E vamos agora, eu acho que o mestre de cerimônia vai passar e talvez tenhamos um intervalo agora. Obrigada a todos, obrigada pela atenção. Os nossos agradecimentos, doutora Márcia Ugeri. Nós teremos na sequência o próximo painel que fala sobre casos de arbitragem internacional envolvendo o Estado e direito comparado. Neste evento teremos participações online